Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, aqueles que já estão conectados aí esperando, aqueles que ainda vão conectar, os que vão assistir depois. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Esse estudo hoje, como você já viu aí na thumbnail, 3 níveis de bem-aventuranças, glória a Deus. Eu creio que é uma palavra tremenda que Deus vai falar ao seu coração. É algo que Deus me trouxe como revelação nessa semana e eu quis compartilhar com os irmãos nessa forma de estudo, ok? Então, começa aí compartilhando, aí, chamando o pessoal de casa. Compartilha aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim, todas as suas redes sociais. Vamos espalhar essa palavra de Deus, que eu creio que é uma palavra de transformação, de mudança para a vida de muita gente, amém? Eu creio que Deus ainda quer levar e vai levar essa palavra a muitos lugares que estão carentes, estão necessitados disso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos aqueles que já estão aqui e aqueles que vão assistir depois. Sejam abençoados também, amém? Glória a Deus. Não se esqueça de curtir o vídeo, amém? Não se esqueça de curtir o vídeo e lembrar também, temos palavras tremendas gravadas aqui no YouTube, vários vídeos anteriores, mensagens, louvores. Faça uma playlist. Nós temos também nosso canal playlist já pronto, mas faça a sua, da sua preferência e ouça, essa palavra durante a semana. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar antes da gente começar o estudo. Vamos orar, vamos consagrar esse momento ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos conduza nessa manhã de estudo. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de ministrar o Teu precioso rebanho. Pai, em nome de Jesus, usa as minhas cordas vocais como instrumentos nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo flua livremente, Pai, que não haja empecilho e que todo levante contra a pregação do Teu Evangelho caia por terra. Pai, em nome de Jesus, oramos para que esse vídeo chegue, Senhor, no máximo de pessoas, para que elas sejam abençoadas, ó Deus, com a Tua palavra, porque é a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. E amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, vamos ao estudo da palavra. 3 níveis de bem-aventuranças. Mas o que é isso, pastor? Nível de bem-aventurança, nível... O que isso quer dizer? O que isso significa? Vamos lá, para aqueles que não sabem, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que bem-aventurado, essa palavra, ela tem alguns significados. Bem-aventurado quer dizer feliz, ok? Um dos significados. Quer dizer também bendito, que significa também abençoado. Então, 3 níveis de bem-aventuranças são 3 níveis de bênçãos. Quando Jesus, lá no monte, prega o sermão das bem-aventuranças, ele está falando o sermão das bênçãos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele está falando que é abençoado, que é feliz, o Deus bendito, é o Deus bem-aventurado, é o Deus feliz. Então, nós vamos falar de 3 níveis de bênçãos que nós encontramos na palavra e eu creio que Deus tem muito para falar conosco. Antes de eu falar, eu quero só dar uma explicação. Eu estava voltando para casa essa semana e meditando na palavra de Deus, ouvindo um louvor e meditando, e quando o Espírito Santo me trouxe esse tema à minha cabeça. Foi algo tão interessante, irmãos, porque normalmente isso aconteceu já algumas vezes comigo, ao longo desses anos todos, ao longo de 30 anos, pode ser que, posso dizer assim, muitas vezes, 35 anos, muitas vezes.
mas não tão frequentes. Quando eu preparo uma mensagem, normalmente eu estou sozinho, né? Eu oro, peço a Deus e começo a escrever, anotar os pontos da mensagem, mas dessa forma não. Eu estava andando e de repente veio a mensagem completa na minha mente. Isso normalmente não é assim. Então eu creio que Deus tem algo muito especial para falar conosco através dessa mensagem. Eu gostaria que você ouvisse até o final, que você recebesse a revelação toda, porque isso pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua maneira de ver o Senhor, de ver Deus, de ver a palavra de Deus e de receber de Deus. E talvez você conheça alguém que precise, sabe, irmãos? Deixa eu lhe explicar como é que funciona a questão das mensagens. Principalmente um estudo que vai ter aí aproximadamente 40, 45 minutos. Normalmente as pessoas não estão habituadas, sabe? Muita gente não está habituada a escutar. Hoje com TikTok, com Reels, com Short, a pessoa quer aquele que 15 segundinhos ali que ela vê e tá, que benção, me abençoou. Ele só quer isso, 15 segundos já tá bom. Só que não dá para dar a revelação de Deus toda em 15 segundos. É impossível, né? Então a gente precisa realmente explicar a palavra, então precisa ser um estudo mais extenso. E às vezes a gente tem que ser mais enfático com a pessoa e falar assim, olha, escute, separa uma horinha do seu dia para você escutar essa palavra com atenção, né? Não é ligar lá no quarto e sair andando para a cozinha, banheiro, onde você está perdendo, não. Escute, reserve isso, por quê? Porque isso é fonte de bênção para a sua vida, amém? Então vamos lá, 3 níveis de bem-aventuranças. Primeiro nível, são 3, certo? Então o primeiro nível, eu quero falar para vocês, que nós encontramos na lei, em Deuteronômio 7:9, são as bem-aventuranças de cumprir os mandamentos. Veja bem, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa bem-aventurança, encontrada aqui em Deuteronômio 7:9 e em várias outras partes do Êxodo, do Deuteronômio, enfim, do Antigo Testamento, esse nível de bênção é o bênção de obedecer os mandamentos, certo? Deus estabeleceu isso ao povo de Israel, fez uma aliança com ele e estabeleceu que eles obedecessem os mandamentos. O Deuteronômio fala sobre isso, né, de obedecer os mandamentos, de cumprir a lei de Deus, e Deus também cumpriria e faria uma aliança com o povo. E essa aliança, esse nível de bênção, como nós lemos aqui no texto, o que Deus promete? Misericórdia até 1000 gerações. Você já imaginou o que é isso? 1000 gerações? Uma geração, ela tem por duração aproximadamente, né, o que se diz, 40 anos. Então seriam 40 mil anos. É tempo à beça, né? É tempo à beça. Isso é maravilhoso, obviamente, isso é maravilhoso. Ainda mais quando você não tem nenhuma promessa e você recebe uma promessa dessa, Deus falando, olha, eu vou ser misericordioso, eu vou abençoar 1000 gerações. Isso é maravilhoso, isso é impressionante, irmãos, é impressionante. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Vou mostrar aqui um outro texto só para ainda falando desse primeiro nível de bem-aventurança. Deuteronômio 28:13 diz assim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e o cumprir. Então, veja bem que esse nível de bênção está baseado no cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. Deus promete colocar por cabeça e não por cauda, em cima e não embaixo, né? Se guardar e se cumprir os mandamentos. Como eu falei lá no versículo anterior, 1000 gerações.
adoração. Maravilhoso. Mas eu não vou me deter muito nesse nível de bênção. Eu quero informar você a respeito desse nível de bem-aventurança, passar para o segundo e ir direto para o terceiro, porque é o nível de bênção que eu creio que é o que realmente nós devemos aprender e nos deter nele. Vamos lá. Então, o segundo nível de bem-aventurança. Tá? Eu não estou correndo, não. Estou indo rápido porque nós vamos gastar mais tempo no terceiro nível. Ok? Então, vamos lá. O segundo nível de bem-aventurança é a bem-aventurança de ver Jesus em carne, que supera, segundo a Bíblia, as experiências dos reis e dos profetas. Olha só, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Lucas 2, 25 e 26. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor. Então, Simeão, certo? Era um homem temente a Deus e esperava ver a consolação de Israel, ver Deus agindo, mandando o Messias. Ele queria ver o Cristo. Essa era a expectativa dele. Olha o versículo 27, diz assim: E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio, irmãos, esses momentos bíblicos que nós lemos, muitos de nós amariam, né, estar nesse momento. Imagina ver Jesus ali fisicamente, em carne, que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Há uma bênção. Simeão experimentou isso. Ele falou assim: agora pode despedir o seu servo em paz, porque meus olhos viram a salvação de Israel. A salvação de Israel. Olha como João descreve isso. Olha só. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esses são testemunhas oculares de Jesus. Eles viram Jesus em carne. João diz que eles viram a glória dele como a glória do unigênito do Pai, do Filho único do Pai. Que coisa maravilhosa! Há uma bênção. Olha só ainda o que o próprio Jesus fala a respeito desse nível de bênção. É maravilhoso, não é verdade? Citando o primeiro nível de bem-aventurança, até 1000 gerações, maravilhoso. Citando esse outro nível de ver Jesus em carne, olha aqui o que está dizendo. Lucas 10, 23, 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E é verdade. Eu fico imaginando, com certeza, né? Com certeza Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, com certeza Davi, com certeza tantas pessoas gostariam de ver esse momento, né? Gostariam de ter visto esse momento de Jesus em carne, de estar com Jesus ali, porque todos esses homens do passado, tantos reis e profetas, né, muitos deles profetizaram a respeito de Cristo. Eles tiveram apenas um vislumbre, né? Uma revelação de o que viria. Então imagina só, a Bíblia fala que Jeremias, ele não viu nenhuma das suas profecias cumpridas. Ele morreu sem ver as suas profecias cumpridas. Imagina que coisa mais difícil, né? Você profetizar e Deus me falou isso, mas você não vê aquilo se cumprindo, porque aquilo vai se cumprir muito tempo depois. Então, com certeza, isso que Jesus falou, olha, muitos
reis, muitos profetas, eles desejavam muito ver o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Esse é o segundo nível de bem-aventurança, o segundo nível de bênção, que é o de ver Jesus em carne. Os discípulos e as pessoas da época tiveram a oportunidade. Alguns aproveitaram, outros não aproveitaram e, enfim, perderam a sua chance, né? Jesus fala, quantas vezes fala sobre Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus pintinhos, ajuntar vocês como os pintinhos são ajuntados, né? Debaixo das asas de uma galinha, mas você não quis. Quantas vezes, né? Jesus, ó Jerusalém que mata os profetas, perderam, não reconheceram a sua visitação, perderam essa bem-aventurança de ver Jesus em carne, embora não tenham visto, eles perderam. Porém, irmãos, nós vamos entrar no terceiro nível de bem-aventurança. Glória a Deus. E nesse terceiro nível é o nível que eu quero gastar mais tempo. Amém? E eu creio que essa palavra vai abençoar demais a sua vida. Bem-aventuranças de crer. João 20, 24, 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Veja bem, você conhece essa história, tá? Tomé foi avisado que Jesus tinha ressuscitado, os outros discípulos falaram com ele e falou assim, se eu não colocar o dedo lá, no lugar do cravo, se eu não colocar lá a mão lá no lado, eu não vou crer que é ele, eu não vou acreditar que é ele. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. E chegou Jesus, isso é João 20, 26, 27. Estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, dizendo, Pai seja convosco. Depois disso, disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então, Jesus apareceu, em outra mensagem, até estava vendo essa semana, né? Falei sobre esse texto. Jesus apareceu no meio deles, estavam de porta trancada, estavam com medo ali, estavam logo trancados ali porque estavam com medo da perseguição. Então Jesus apareceu no meio deles. E aí trouxe esse recado para Tomé. Tomé, põe a mão aqui. Nosso Deus sabe todas as coisas. E sabia do pensamento de Tomé e o que ele tinha dito. E Jesus, põe a mão aqui. Põe a mão no meu lado aqui. Vê que sou eu mesmo. Agora, deixa eu lhe explicar uma coisa, Tomé. Não seja incrédulo. Seja crente. Já viu que tem muito crente incrédulo hoje em dia? Eu não acredito nisso. Eu não acredito naquilo. Eu não acredito em dons espirituais. Eu não acredito que Deus mostre as coisas. Eu não acredito. Tem um monte de gente que não acredita em nada. E eu não sei como é que pode ser chamado de crente se não acredita em nada. Eu não acredito. A Bíblia diz isso, mas não é assim. Eu não acredito. Não. A palavra de Deus, nós cremos. Nós somos conhecidos de crentes porque nós cremos. Certo? E aí, continuando no texto, versículo 28, diz assim, e Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Veja bem. Depois que Tomé tomou essa bronca, né? Esse puxão de orelha, Tomé falou, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala, porque você viu, você creu. E aí Jesus revela o terceiro nível de bem-aventurança. Bem-aventurados os que não viram
creram. Glória a Deus. Com certeza, desculpa, você já ouviu mensagens, eu mesmo já preguei sobre esse texto e falar, glória a Deus. Ah, sou bem-aventurado porque eu não vi, mas criei. Ok. Mas como que eu sou abençoado dessa forma? De forma prática. O que eu recebo por não ter visto, mas crido? Já pensou nisso? Irmãos, muitas vezes nós deixamos as coisas muito soltas assim, né? Nós não explicamos. E para mim, se não há explicação, não há entendimento. Eu não explico, eu não entendo e fica tudo por isso mesmo. Ah, bem-aventurados que não viram, mas creram. Aleluia. Que tipo de bem-aventurança? Que tipo de bênção há em crer? E eu confesso que não sou capaz, nesses minutos que faltam, de falar todas as bênçãos daquele que crê. E, na verdade, nem em hora nenhuma. Mas eu quero citar algumas bênçãos, alguns benefícios daqueles que creem, desse nível de bênção. Lembra que o primeiro nível, abençoado até 1000 gerações. Abençoado até 1000 gerações. 40 mil anos. O segundo nível, abençoado porque viu Jesus em carne. Viu Jesus em carne. Tomé tinha visto Jesus em carne. Mas agora Jesus revela um terceiro nível de bem-aventurança. Aqueles que não viram, aleluia, mas creram. Glória a Deus. Então veja bem, terceiro nível de bênção, olha aqui a primeira bênção de crer. João 17:20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. As bênçãos de crer em Jesus. Ter Jesus como intercessor. João 17 é o texto, né, da oração sacerdotal de Jesus. Jesus como intercessor. Essa é uma primeira bênção que nós temos. Ele intercedeu por aqueles que creem nele. Quantas vezes você já pediu oração para alguém? Ah, irmão, ora por mim porque eu estou com esse problema. Pastor, ora por mim. Ah, eu vou pedir o pastor fulano para orar por mim. Eu vou lá, tem um homem de Deus lá, não sei aonde, que vai orar por mim. Uma mulher de Deus, uma irmã do coque, que vai orar por mim. Quantas vezes você pediu? Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Você que crê em Jesus, você tem o intercessor dos intercessores intercedendo por você. Aleluia. Glória a Deus. E ele é um intercessor em tempo integral. Eu não separei o texto aqui, mas depois você pode procurar e você vai achar o texto que diz que ele vive para interceder por nós. Aleluia. Esse é Jesus. Essa faz parte do terceiro nível de bênção. Eu sei, irmãos, muitas vezes é empolgante o que nós vemos no Antigo Testamento. É maravilhoso. Mas há um terceiro nível de bênção, no qual eu e você estamos incluídos. E nós temos, começando isso aqui, é só uma, irmãos. É só uma. Mas tem mais. Eu não posso ficar parado numa, porque tem mais. Mais uma bênção de crer em Jesus. Olha o que o texto diz. Romanos 10:11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Aleluia! Não vai ser confundido, não será confundido. Isso é uma bênção. Mas como assim, pastor, não vai ser confundido? Simples. Tem muita gente que acha que é muito complicado ser salvo. Muito complicado ser salvo. Existem lugares, irmãos, que você vai e você se perde. Hoje em dia tem GPS no celular, tem um monte de coisa, você é mais tranquilo de ir. Mas antigamente, quando não tinha, só tinha aqueles mapas assim, era muito confuso ir para certos lugares. Um lugar que eu nunca gostei muito de ir, desculpe, né, se você mora aí, mas é a Barra da Tijuca. Eu não gostava de dirigir para lá, né, porque para mim era tudo muito confuso.
Se você entrasse num lugar, de repente, para você pegar para o outro lado, você tinha que ter entrado o outro antes, e aquilo me confundia, me deixava nervoso. Então eu não gostava de ir para lá. Por quê? Porque eu ficava confuso. Porque eu achava complicado. Alguém que mora lá fala assim, não, aquilo ali é simples. Claro, depois que você mora lá, fica simples. E tem muitos lugares assim, que você vai e a pessoa fala assim, não, mas o negócio é ali. Claro, porque ele já mora ali há vários anos, então para ele é simples, mas para quem chega primeiro é confuso. E então a Escritura está dizendo que aquele que crê em Jesus não vai ser confundido, ou seja, o caminho para você ir ao céu vai ser claro. Você não vai precisar de GPS, nem de mapa 4 rodas, nada disso, é claro. Você não vai ficar confuso. Será? Então hoje, se tem pessoas confusas a respeito da salvação, será que eu sou salvo? Será o que eu tenho que fazer? Não, eu acho que eu tenho que melhorar minha vida para poder ser salvo. Eu tenho que me esforçar mais. Você está confuso? Você não está crendo em Jesus. Todo aquele que nele crê não será confundido. A Bíblia ainda diz que nem um louco errará o caminho. Nem um louco errará o caminho. Mas vamos para mais uma bênção de crer. Aqueles que não viram, mas creram. Somos nós. Aleluia. Veja bem. Não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. João 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas na Bíblia são relacionadas à ignorância. Olha, muitas pessoas no mundo vivem na ignorância, nas trevas. Eles não conhecem a luz de Deus, não brilhou a eles ainda a luz de Deus. Quando você crê em Jesus, você não fica mais em trevas. A Bíblia fala que Jesus é a realidade. Em Cristo está a realidade. Você não fica mais em trevas. Você não fica mais alheio àquilo que está acontecendo no mundo. Porque o que está acontecendo no mundo físico, irmãos, é um reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual, de toda a realidade espiritual que muitas vezes as pessoas não enxergam. E o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz de Cristo. É por isso que há tanto combate contra o Evangelho. É por isso que há tanta resistência e tantas outras coisas entrando no meio da igreja, querendo se travestir de Evangelho, mas não é Evangelho. Por quê? Porque é claro que o inimigo quer colocar uma outra palavra no meio, que aparece, que humanamente faz até sentido. Não, isso faz sentido, mas não é o Evangelho. Jesus fala, olha, tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, qualquer coisa que eu adiciono ao Evangelho, eu realmente vou corromper a natureza do Evangelho. E Jesus falou que não precisa ser muito não, um pouquinho de fermento. E você sabe, você que faz bolo, sabe que em comparação, né, ao ovo, leite ou água, manteiga, farinha e a quantidade desse fermento, em relação às outras coisas, a quantidade de fermento é pequena. Um pouquinho de fermento, uma colherzinha de fermento, ela leveda a massa toda. E Jesus está falando isso. Quantas vezes, irmãos, Satanás tem colocado o seu fermento no meio da igreja e desvirtuado a igreja do verdadeiro Evangelho. Então, ele fala, aquele que crê, a bênção está aí. Não vai andar em trevas, vai ter a luz da vida. Aleluia! Mais uma. Você veja que eu estou colocando coisas práticas que você recebe por crer. Esse é o nível de bem-aventurança. O terceiro nível, ok? Então, João 6,35, será saciado sem fome e sem sede. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, aleluia. É promessa de Jesus. É promessa de Jesus. Eu fico maravilhado. Quando Deus trouxe isso ao meu coração, desse terceiro nível de bênção, de bem-aventurança, eu fiquei pensando, mas meu Deus, como é que eu vou falar? São tantas coisas. Então eu me proponho falar algumas coisas para você agora, em outras oportunidades falar outras coisas, porque são tantas coisas
que eu tive que selecionar algumas para poder falar. Então veja bem, há uma promessa de saciedade. Saciedade, você não vai ter fome, você nunca mais vai ter sede. Foi o que Jesus disse à mulher do poço, né, de Samaria. Olha, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque as águas vão criar um rio, vão fluir do seu interior. Rios, né? Na verdade, rios de água viva. Aleluia. Aleluia. O mundo anda sedento, espiritualmente falando, porque não conhece a Deus. Eles acham que estão bem, mas estão procurando uma felicidade, uma alegria em coisas que não existem. Mas nós temos acesso a essa saciedade. Infelizmente, muitas dessas coisas não são pregadas para os crentes, e os crentes não sabem. Há uma tendência, irmãos, entendo o que eu estou falando. Eu odeio o pecado tanto quanto você, como qualquer outro crente, qualquer outro pastor, presumo eu. Mas há uma fixação, isso é um desvio da palavra, em continuar tratando o crente como um pecador, mesmo depois dele ser justificado, mesmo depois dele crer em Jesus. Ele creu em Jesus, ele precisa começar a aprender da justiça. Ele precisa aprender da nova vida. Mas há uma fixação dos pregadores em falar do pecado. Irmãos, nós devemos sim, podemos até falar do pecado, mas nós precisamos ensinar os crentes da justiça. Olha, na minha experiência, converso com muitos crentes, e pela conversa você já vê o nível de conhecimento da pessoa. Quando a gente começa a falar sobre a justiça de Deus, eles ficam mudos. Eles não têm o que falar. O comentário deles muitas vezes é assim: ah, mas a pessoa tem que querer, né? Eles não sabem nada da justiça. Porque eles não são ensinados a justiça. O comentário é sempre: ah, mas porque tem muita gente que faz coisa errada aí, né? É muito pecado. Esse é o comentário deles. Eles não sabem nada da justiça, eles não sabem nada da obra redentora de Jesus, em que ele apagou os nossos pecados. É impressionante, irmãos. Claro, existem exceções, mas são exceções. Não é a maioria, quando na verdade a maioria deveria estar consciente da obra de Jesus, de ser lavado pelo sangue, de todas as bênçãos que isso traz, e essa não é a realidade. Eles estão sempre falando do pecado, fixados no pecado, quando Jesus já providenciou a solução para o pecado. Já reparou como é que as pessoas perdem tempo fazendo ato profético para derrubar o diabo que está pendurado no sino, fazendo não sei o que para quebrar a maldição de sei lá o que, fazendo tal para repreender o inimigo que se move nas águas? Pelo amor de Deus, quando é que vocês vão pregar o evangelho? Quando? O diabo está distraindo as pessoas e o evangelho mesmo e a justiça mesmo, ninguém fala. Não, porque temos que combater isso. Não. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Não é ir de fazer ato profético, não é ir de derrubar o diabo do sino. Não é nada disso. Vocês estão se distraindo, vocês estão perdendo tempo com isso. Concentre os seus esforços em pregar o evangelho e salvar o máximo de pessoas. Se o diabo se manifestar lá, você ora, repreende. Mas não é para você ficar perdendo tempo com ele. É para você pregar para as pessoas. Aleluia. Então, Jesus tem uma promessa para aqueles que creem sobre saciedade. Saciedade. Vai ser saciado na sua fome e na sua sede. Ainda, uma outra promessa. A bênção de crer em Jesus, Marcos 9, 23. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Entendeu? Aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Irmãos, isso só é possível ao que crê.
Já viu que não tem, tudo é possível que obedece? Não existe isso. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ah, mas tem que obedecer. Sim, meu filho, claro que você tem que obedecer. Mas não fixa nisso, porque se você não crê, você nunca vai obedecer. Você só será capaz de obedecer se você crer. Você está entendendo? Não coloque o carro na frente dos bois. Primeiro você tem que crer. Tudo começa com crer. Se você crer, é possível, porque obedecer a Deus na carne é impossível. Mas quando você crê, todas as coisas se tornam possíveis. Até mesmo obedecer a Deus. Você está entendendo? É essa a posição das coisas. Isso não é uma questão semântica só não, de arrumar as palavras ou de significado de palavras. Não é isso não. É a realidade. Se você não crê, você não vai obedecer. Não tem como. Mas hoje se fala em obedecer, 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 mas não fala em crer. Não ensina a crer. Não ensina a confiar em Deus. O Deus que nos guarda de tropeçar, é Ele que nos guarda de tropeçar, é Ele que nos livra de tropeçar. O Deus que nos mantém de pé, Ele mantém o seu servo de pé, é Deus que nos mantém de pé. Está entendendo? Glória a Deus. Então, mais uma benção. Estamos chegando perto do final. João 11, 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tem a vida eterna. Crês tu nisto? Crês tu isto? Jesus pergunta isso. Eu acho interessante essa pergunta de Jesus no final dessa afirmação, porque isso é chocante. Você lembra que o primeiro nível de bênção ia até 1000 gerações? 40 mil anos aproximadamente. E era impressionante. Agora Jesus fala uma coisa muito mais chocante. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca. Não é sobre 1000 gerações, não. Não são 40 mil anos, nem 80 mil anos, não. Não são 160 mil anos, não. Nunca. Ele fez uma promessa de eternidade, em eternidade, em eternidade. Aí ele diz, você acredita nisso? Você é capaz de crer nisso? Irmãos, é maravilhoso. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Opa! Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Glória a Deus. Você consegue enxergar isso? É por isso que Jesus falou, você acredita nisso? Você crê nisso? Porque é chocante, irmãos. Eu sei que tem muita gente impressionada com as coisas do Antigo Testamento, mas isso aqui para mim é muito mais chocante e impressionante. E talvez por isso as pessoas não creiam muito. Tenham dificuldade. Ah, mas eu estou vendo, ó, fulano morreu, outro, minha avó era crente, fiel, morreu. Minha mãe sempre foi serva de Deus e morreu, meu pai. Jesus está dizendo que nós temos a vida eterna. O nosso corpo pode morrer aqui. Mas a Bíblia diz que nós vivemos para sempre. Você pode crer nisso? Você acredita nisso? A sua bênção, o nível da sua bênção não é só até 1000 gerações, não. É até estranho falar só até 1000 gerações, que pra gente parece muita coisa, algo demais, e é. Mas o terceiro nível de bênção supera todos os outros níveis de bênção. Até mesmo de ver Jesus em carne? Até mesmo. Porque foi ele que disse. Vocês viram,
Vocês creram porque vocês viram, mas felizes, bem-aventurados, abençoados são aqueles que não viram, mas creram. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu quero te dizer nessa manhã, com essa palavra, que nesse terceiro nível de bênção, de bem-aventurança, nós vivemos. Você vive, você é chamado para viver nesse terceiro nível. Então, quando você vê as pessoas enfatizando muito o primeiro nível, como se aquilo fosse maravilhoso. Paulo fala, olha, teve a sua glória. O ministério da lei teve a sua glória. Mas o ministério do Espírito vai ser muito mais glorioso ainda. Nós pertencemos a um ministério muito mais glorioso, a promessas muito maiores, a bênçãos muito maiores as bênçãos de crer sobre as bênçãos de obedecer. Pastor, quer dizer que eu não preciso obedecer? Não é isso que eu estou falando. Eu quero que você enxergue a grandiosidade que é crer em Jesus. Não é uma coisa qualquer. E eu não falei nem a metade das bênçãos, irmãos. Porque o nosso tempo não deixa. Estou seguindo aqui o tempo. Mas se nós formos nos aprofundar e formos estudar só as bênçãos que são oriundas de crer em Jesus, vindas de crer em Jesus, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas eu queria dar um gostinho para vocês. Algumas coisas somente, para instigar vocês a procurarem saber disso. Porque é a nossa herança. É a nossa herança. E nós precisamos saber da nossa herança. Então, muito cuidado com pregadores que exaltam o primeiro nível de bem-aventurança, que teve sua glória, e como se fosse o máximo. E esquece de Jesus, que trouxe um ministério muito maior e bênçãos muito maiores, promessas muito maiores, muito melhores, como a palavra diz, maiores e melhores promessas. É nesse nível de bênção que Deus quer que você viva. As bênçãos destinadas aos que creem. Aleluia. Aos que creem. Esses somos nós. Amém? Você crê nisso? Então, se você crê nisso, escreve aí, eu creio. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, o Pix. Se você quiser abençoar a obra de Deus, você pode abençoar esse ministério com a sua oferta, seja ela qual for, não estabelecemos valores, o que Deus colocar no seu coração. E eu quero orar por você. Nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Desculpa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Senhor, te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque há esse terceiro nível de bem-aventurança e nele nós vivemos. Somos agraciados porque cremos em Jesus. Tudo mudou, tudo é diferente. Pai, só o Senhor pode fazer isso. Muito obrigado por Jesus Cristo. Pai, que os teus filhos e filhas tenham essa consciência de que eles vivem, ó Pai, debaixo de um nível de bem-aventurança, de bênção muito maior. Os tempos passados foram gloriosos, mas o Senhor reservou um tempo mais glorioso para nós ainda. Que nós creiamos no nome do Teu Filho, na Sua obra consumada na cruz, e, Pai, em nome de Jesus, possamos viver em vitória, em graça, em autoridade, sendo o Senhor recebendo todo o favor do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que talvez estejam entristecidos, enfraquecidos, precisando de uma resposta nessa manhã, que a bênção do Senhor seja sobre eles agora. Em nome de Jesus, amém e amém, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Vamos receber a bênção e vamos estar encerrando e logo mais nós teremos a transmissão do culto, ok?
Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor.